Olá, vamos para mais um cultinho nosso? Esse cultinho, ele é especial, porque é o cultinho da Páscoa. Olha aqui, Jesus é a nossa Páscoa. E a Bíblia, ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hoje eu vou contar para vocês a história da Páscoa lá no Antigo Testamento. Diz a Bíblia que o povo de Deus, o povo de Israel, vivia lá no Egito. O rei era Faraó. E Faraó, ele colocou o povo para trabalhar com serviços pesados. O povo era escravos de Faraó. E olha só, ele começou a ver que o povo de Deus crescia muito, teve medo. E ali ele deu uma ordem para quando as crianças nascessem, se fosse menina, vivesse, mas se fosse menino, teria que morrer. E olha só, naquela família, entre o povo de Israel, nasceu uma criança. Essa criança já era escolhida por Deus. Essa criança foi colocada em um rio, dentro de um cesto, para que não morresse. Mas essa criança foi parar nos braços da filha de Faraó. Ela catou aquela criança do rio, colocou o nome dessa criança de Moisés, porque ela dizia, das águas eu tenho tirado, e deu a sua mãe para que cuidasse dele, criasse ele. Pagou um salário para que ela cuidasse do seu próprio filho. Deus, ele tinha um plano na vida de Moisés. Moisés cresceu e vendo todo o sofrimento do povo, Deus via que o povo sofria muito. Um dia Deus chamou Moisés e disse, Moisés, você irá tirar o meu povo do Egito. Moisés teve medo, mas Deus falou, eu sou contigo, você não irá só. Enviou seu irmão junto com ele, e os dois iam até Faraó. Todas as vezes que chegavam diante de Faraó, Faraó não deixava que o povo de Deus saísse. O coração dele era endurecido, ele não permitia. Então Deus falou assim, olha, eu enviarei 10 pragas sobre o Egito. Todas as pragas que acontecia com o povo no Egito, Moisés chegava até Faraó não deixava. Mas houve uma praga, a última praga, que seria a morte dos primogênitos. E diz assim a palavra de Deus, que Deus falou assim, deu uma ordem, olha, toda a família de Israel irá matar um cordeiro, irá pegar esse cordeiro, irá pegar o sangue desse cordeiro, irá colocar nos umbrais da porta, olha só, iriam passar nos umbrais da porta, e o anjo viria à meia-noite, aonde estivesse esse sangue, o anjo não entraria, nada aconteceria com essa família, mas a casa que ele chegasse, não tivesse o sangue do cordeiro ali espargido naquelas portas, nos umbrais da porta, haveria morte. Naquela madrugada, houve gritos, pavor, porque o anjo passou, nada aconteceu com o povo de Israel, mas o Egito, até o próprio filho de Faraó, seu filho primogênito, morreu. Então, a partir daquele momento, Faraó permitiu que o povo de Deus fosse embora. Falou para Moisés, vá, pegue tudo que é seu e pode ir embora. Então, essa foi a primeira Páscoa, porque eles foram embora e lá eles fizeram sacrifício, holocausto, adoraram a Deus longe do Egito. Então, esta é a primeira Páscoa, a Páscoa da libertação. Deus livrou o povo de Israel, levantou Moisés para que ele tirasse o povo da escravidão, o povo que estava sofrendo. E a segunda parte, a segunda Páscoa, é no Novo Testamento. Há um versículo que diz assim, Deus falando para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez, sabe o quê? Que nascesse seu Filho Jesus. Jesus veio também para nos salvar, porque ainda estava em nós o pecado, nós não tínhamos amor, nós não tínhamos Jesus,
Então ele falou assim, eu vou enviar o meu filho, o único que eu tenho, para salvar a humanidade. Olha, o pecado nos deixa triste, o pecado nos deixa infeliz, mas Jesus veio para dar vida. Olha só, Jesus nasceu, ele cresceu, ele foi uma criança, ele foi um jovem, e ele fazia a vontade de Deus, porque ele era o Filho de Deus. Só que quando ele falava isso, muitos não gostavam. Jesus curou cego, Jesus curou paralítico, Jesus livrou aquela mulher da morte. Deus fez muito milagre, operou milagres aqui na terra e muitos não queriam, muitos não gostavam dele. E olha o que aconteceu, o nosso Jesus também morreu. Ele foi como um cordeiro, sem reclamar. Jesus morreu por mim e por você. Ele foi crucificado. A Bíblia fala, olha só, ele foi crucificado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Foram procurar Jesus lá no sepulcro. Uma mulher foi procurar Jesus, ela amava Jesus, mas Jesus não estava naquele lugar. O anjo disse, mulher, o que procuras? Ele não está aí, ele vive, Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar. Jesus estava liberto, ele não estava dentro desse sepulcro, não, porque ele era o Filho de Deus. E ele trouxe para mim, para você, sabe o quê? Salvação. Hoje, eu e você somos assim felizes, porque nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, amém? Então, Jesus, ele é a nossa Páscoa. Jesus trouxe lá no Antigo Testamento, Deus trouxe ao povo libertação. E no Novo Testamento, Jesus trouxe salvação para a minha vida e a tua vida. Então, Jesus, ele é a nossa Páscoa, amém? Nós vamos orar neste momento. Que o nosso Senhor Jesus entre com salvação, com libertação na tua casa neste momento. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai, por nos dar o teu Filho, Jesus Cristo, que veio, Senhor, ao mundo, que cresceu, Senhor, que, aleluia, fez a tua obra neste lugar, curando, libertando. Mas um dia, Senhor, ele morreu, e ao terceiro dia, ó Jesus, ele ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou. Ele não está morto, não. Ele ressuscitou para nos dar salvação, morrendo no meu lugar, morrendo no nosso lugar. Por isso eu te peço, Senhor, que essa Páscoa no meu lar e no lar de cada criança que está ouvindo agora essa história, venha entrar salvação e libertação. Abençoa o nosso Colégio Elim, a vida de cada criança, a vida de cada professora. Entra no lar agora, Pai, nos dando salvação e libertação. Jesus, ele é a nossa Páscoa, amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau.